E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Professora Ana Flávia. Estamos aqui de volta com o quê? Com as nossas videoaulas, onde hoje a gente vai dar continuidade a um assunto que já estamos estudando, conteúdo que estamos vendo no decorrer desses nossos meses, dessas nossas semanas. Qual é esse conteúdo? A Revolução Russa. Então, na aula de hoje, vamos compreender de que forma se evoluiu essa revolução, quais foram as consequências, quais foram as ações, o que chegou a acontecer dentro do território, líderes que fizeram parte desse movimento, positivo ou negativamente. Vamos ver tudo isso na nossa aula de hoje. Estão preparados? Sim? Então, bola a todos e vamos começar. Dando continuidade ao que estamos estudando da Revolução Russa, temos o seguinte aqui na tela de vocês. Vamos observar. Inspirado nas ideias socialistas, surgiram no país vários partidos clandestinos de oposição à autocracia. Isso significa o quê? Que esses grupos, eles surgiram politicamente para derrubar o regime czarista. Eles não concordavam com o imperador, eles queriam, dentro do poder do partido, da ideia socialista, eles queriam ter grupos que decidissem a condição da Rússia, não queriam alguns seguir as regras do imperador Czar, ou seja, Kaysar, como a gente pode pronunciar, diante de um regime imposto por ele. E aí esses partidos fizeram o quê? Nós temos aqui. O principal partido de oposição chamava-se Partido Social Democrata. Então, o partido foi fundado. O que é oposição? É aquele que não concorda com as ideias, aquele que não concorda com as ações, não concorda com os objetivos, ou seja, não concorda com o que está sendo realizado. Então, começou o quê? A bater de frente, a questionar, a mostrar que nem tudo que estava sendo feito era certo. Baseado no socialismo marxista de Karl Marx, em 1903, esse partido dividiu-se em duas facções, os bolcheviques e os mencheviques. Como assim, professor? O Partido Social Democrático, que foi a oposição do regime czarista, esse partido ele teve ideias e que dessas ideias, seguindo o ponto de vista de Karl Marx, ele foi dividido em duas facções, ou seja, dentro de um próprio partido surgiu subpartidos. No caso, o grupo dos bolcheviques e os grupos dos mencheviques. O que cada um representava, o que cada um significava. Vamos observar. Os mencheviques, eles eram a minoria e os bolcheviques, eles eram a maioria. Mencheviques eram liderados por Martov. Esses revolucionários, ele defendia a aliança entre a burguesia e a passagem gradual ao socialismo através de um lento processo de reformas políticas. Então, os mencheviques, que era a minoria, era um pequeno grupo, eles defendiam a modificação, a alteração dentro do sistema socialista. Eles queriam que tivessem novas reformas políticas, ou seja, novas ideias, novos objetivos e novas metas. Já os bolcheviques, que era a maioria, liderado por Lenin, eram revolucionários que defendiam a instauração do socialismo na Rússia, com base numa aliança entre os camponeses e os operários. Olha só, de um lado burguesia, do outro lado camponeses e operários. Como naquele período a Revolução Russa foi gerada, ocasionada por conta de movimentos operários, ou seja, os trabalhadores, os operários, eles queriam ter direitos adquiridos, eles estavam insatisfeitos com várias situações dentro do seu território, lembrando que a maioria da população que prevalecia nesse período na Rússia era considerada de camponesa, ou seja, prevalecia mais na área rural, eram mais classe pobre do que a classe rica. Por isso que os mencheviques eram a minoria, porque era a burguesia, por isso que os bolcheviques eram a maioria, porque eram os camponeses e os operários. Mencheviques liderado por Martov, bolcheviques liderados por Lenin.
ambos com visões diferentes. Mencheviques queriam uma reforma política, bolcheviques queriam uma reestruturação, uma instauração do sistema socialista, ou seja, que todos realmente tivessem direitos adquiridos, aquilo que fosse na teoria fosse colocado em prática, ou seja, teoria e prática estivessem andando juntos. Diante de toda essa situação dessas duas facções do Partido Socialista, a Revolução Russa, que aconteceu em 1917, que já vimos em aulas anteriores como foi que a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial, ou seja, por que ela saiu, por que ela precisou se afastar, já vimos isso em aulas anteriores. Nós temos o seguinte no nosso slide de hoje. Os sovietes, Conselho de Operários, Camponeses e Soldados, encabeçaram a luta contra o governo de czarismo, ou seja, o regime czarista. Olha só quem foi que fez parte dessa revolução. Operários, camponeses e soldados. O czar, pego de surpresa, foi obrigado a fazer algumas concessões. Quais foram elas? Vamos observar. Em 1906, ele reuniu-se com a Duma, que era um parlamento russo, controlado pela burguesia liberal e pelos grandes proprietários. Essa reunião ela teve como objetivo elaborar uma constituição para o país, porque na visão do imperador czarista, essa constituição ele iria poder determinar castigos, ele iria poder determinar condenações, ele iria poder determinar prisões, porque as pessoas não estariam seguindo aquilo que estava na Constituição. Porém, em 1907, o imperador Czar Nicolau II, fortalecido com o apoio de estrangeiros e pelo retorno das tropas que estavam no Oriente, acabou desencadeando a contra-revolução. O que é essa contra-revolução? Ele acabou controlando a Revolução Russa, acabou controlando os operários, camponeses e soldados que estavam envolvidos nesse movimento, dissolvendo os sovietes e prendendo e exilando os membros da oposição. Lembrando que esse exílio ele não era dentro do território da Rússia, ele era mandado para um outro território, um outro país, que era colônia da Rússia, e lá eles ficavam aprisionados, onde eles iriam ser massacrados, torturados, muitas vezes até fuzilados. As concessões liberais foram suprimidas e a Duma, embora conservadora, passou a ter uma existência meramente simbólica. Então, o que a gente pode falar diante do que estamos vendo? Que a Duma, que era um parlamento russo, eles é como se fossem conselheiros, eles tiveram uma participação simbólica, porque eles não ajudaram a tomar tantas atitudes, tantas providências. Teve reuniões, teve consenso, teve metas a serem colocadas, mas nada foi definido. O que fez com que o regime de Czar, ou seja, de Czar Nicolau II, fosse submisso, o seu poder fosse supremo aos sovietes, que eram os operários, os camponeses e os soldados. O que fez isso acontecer? A gente acabou de ver. Foi o quê? Foi o apoio dos países estrangeiros. Esses países estrangeiros, aqueles que eram aliados da Rússia. Lá na Primeira Guerra Mundial, aqueles que eram aliados da Rússia diante do sistema econômico socialista e diante do sistema político comunista. Seguindo o nosso contexto da Revolução Russa, nós temos aqui 3 pontos que mostram como a Rússia enfraqueceu, fortaleceu, perdeu o poder, retornou o poder, o que a Rússia fez, quais os movimentos que ela participou e que tornou seu território um dos principais em questões políticas, questões econômicas e questões sociais. Então, nós temos aqui o primeiro ponto. Desorganização da economia. A Rússia, na Primeira Guerra Mundial, foi um dos principais motivos para a sua revolução. Por quê? A Rússia
começou a investir muito dentro da Primeira Guerra Mundial, com questão de armamento bélico, soldados, proteger fronteira, alimentos. Diante disso, estavam esquecendo do resto da sua população. Muitos civis estavam morrendo, estavam vivenciando momentos críticos por conta dessa guerra. Segundo ponto, penúria, fome e racionamento. Por conta da Rússia precisar de altos investimentos na guerra, acabou controlando, ou seja, deixando de investir na sua população, que eu acabei de mencionar a vocês, fazendo com que muitos passassem fome, tivesse racionamento de alimento, racionamento de verbas, ou seja, de investimento nas fábricas, investimento econômico dentro do território, porque precisava desse dinheiro para a guerra, para proteger, para impedir que o seu território fosse invadido, fosse atacado. Terceiro ponto, saques, passeatas e protestos contra o imperador Kaysar Nicolau II, durante o seu período de liderança conhecido como regime czarista. Aí aqui nós temos o seguinte: os desastres militares aliados à crise econômica e financeira que atingiu o país, porque a Rússia estava na guerra, então acabou gerando um conflito econômico dentro do seu território, acelerou o declínio da autocracia russa, ou seja, acabou gerando um conflito interno. A política de Nicolau II, ao querer dar continuidade à guerra, acelerou o início da revolução e provocou a queda do regime czarista. Olha só, como o imperador Kaysar Nicolau II queria permanecer na guerra, para isso precisava de grandes investimentos. Esses investimentos eles seriam externos. O que isso quer dizer? Que ele não seria dentro do território da Rússia, porque a Rússia precisaria ter armamentos bélicos, proteção de soldados, teria que ter alimento para os soldados, proteger as fronteiras, então ele teria que ter um grande investimento dentro da guerra. Dessa consequência, os operários, os camponeses e soldados que estavam insatisfeitos com a participação da Rússia na guerra, começou a se questionar, começou a fazer mobilizações dentro do território para que o regime caísse, ou seja, Nicolau II, ele perdesse esse poder e que ele tivesse que tomar a seguinte atitude: sair da guerra e reconstruir o seu território, ou seja, reconstruir a Rússia. Mas foi porque a Rússia foi destruída territorialmente? Não, porque a Rússia estava entrando numa crise econômica e financeira. E como essas ações estavam ocasionando grande revolução na Rússia, em 1917, os mencheviques, que foi o grupo principal dessa revolução, deu o pontapé, deu o marco exatamente em fevereiro de 1917, fazendo com que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial e viesse resolver a situação revolucionária do seu território. O que eles fizeram? Eles quem, professora? Os mencheviques. Eles derrubaram o regime czarista através de uma greve geral e uma insurreição de massa, com operários criando conselhos, o principal, sovietes, junto com soldados formados por camponeses mobilizados para a guerra. Olha só, os mencheviques, que eram a maioria, a gente viu já no decorrer da nossa aula, eles deram início à Revolução Russa em 1917. Eles queriam derrubar o regime czarista e para conseguir derrubar, o que foi que eles fizeram? Duas atitudes. A primeira, fizeram uma greve geral. A segunda, montaram um conselho. O conselho passou a se chamar Sovietes e quem fazia parte desse conselho eram os camponeses que haviam se tornado soldados. Então, muitos deles não tinham preparação para essa atividade. Qual a atividade? Guerrear, lutar, proteger as fronteiras. Contudo, eles não realizaram a reforma agrária. Realizaram algumas ações, mas não conseguiram realizar todas. E o que foi a reforma agrária? O que era o objetivo dessa reforma?
era distribuir terras para essas famílias desses soldados que haviam ido para a guerra para se reestruturar, reconstruir a sua vida. O que eles não fizeram? A reforma agrária, que eu acabei de mencionar a vocês, que era essencial para o país, e não tiraram a Rússia da guerra devido às alianças com a social-democracia europeia. A Rússia ela se afastou porque precisava resolver o problema interno. Mas não quer dizer que, indiretamente, a Rússia não tenha participado da Primeira Guerra. Participou sim, ela esteve envolvida sim, de 1914 até 1917. Lembrando a vocês que a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim no ano de 1918, quando a Rússia saiu em 17 e Estados Unidos entra na guerra. Mas não foi por esse motivo que o grupo da aliança entre os três países, o grupo dos ententes, não foi por esse motivo que eles venceram. Venceram porque os Estados Unidos entrou já por último, com força, com poder econômico, soldados preparados, soldados descansados, porque eles estavam entrando na guerra naquele período, antes eles não estavam em combate, então eles estavam, vamos dizer assim, com mais fôlego para lutar diante de uma guerra. E seguindo todas essas informações que eu mencionei a vocês, o fracasso e a crise da Revolução Russa se deu por quê? A Rússia continuou dependendo dos países cujos capitais essenciais controlavam a sua economia russa, ou seja, os países aliados à Rússia, e a sua economia mundial só desenvolveu porque tinha parceria com esses países, alguns com relação à parceria social, ou seja, do sistema socialista, outros com relação ao sistema capitalista. Por quê? Nesse período da Primeira Guerra Mundial, os países europeus, alguns deles eram aliados à Rússia. Então, a Rússia era um país socialista, mas esses países da Europa, eles eram o quê? Capitalistas. Lembrando para você que esqueceu ou que não recorda, a Rússia ela é um território pertencente ao continente asiático. Então, durante esse período, durante esse processo, países europeus e a Rússia, eles tinham sim parcerias econômicas, militares, políticas, eles tinham esse processo de exportação, de importação. A Rússia necessitava desse apoio financeiro, desse apoio econômico dos países da Europa, principalmente aqueles que foram seus aliados na Primeira Guerra Mundial. Qual o principal país? A Alemanha. Por isso que mais à frente, do conteúdo que a gente já assistiu, quando eu falo mais à frente é dentro de um fato histórico, a Rússia, junto com os Estados Unidos, tiveram uma disputa pelo território da Alemanha para implantar um sistema econômico, de um lado socialista e do outro capitalista. Por isso que a Alemanha foi dividida ao meio, por isso que a Alemanha teve a construção do Muro de Berlim dentro da sua cidade, separando ela em dois territórios, em dois sistemas econômicos. Do lado oriental socialista, do lado ocidental capitalista. Os bolcheviques lançaram-se na disputa de direção daquele processo político. Qual era o lema dos bolcheviques? Paz, pão e terra. Paz significava o quê? A saída imediata da guerra. Pão, a revolução do problema da fome no país. E a terra, atender a demanda da população que vivia no campo sem acesso à terra. Olha só o objetivo: paz, pão e terra. Esse era o lema dos bolcheviques. Lembrando que paz representava a saída imediata da guerra, então seria um momento que a Rússia precisava se retirar da Primeira Guerra Mundial, que isso aconteceu em 1917. Segunda parte do lema, pão, resolveu o problema da fome, da miséria e do racionamento que estava ocorrendo dentro do território da Rússia. Aí, no caso, seria com relação aos camponeses, com relação aos operários e aqueles soldados. Terceira parte do lema, terra, atender a demanda da população que vivia no campo sem acesso à terra. E esse acesso à terra é o que a gente fala da reforma agrária.
doar terras, ceder terras, dar terras para os camponeses desenvolverem atividades econômicas, ter uma melhor qualidade de vida e, a partir dali, gerar uma economia para dentro do próprio território, ou seja, para o mercado interno. Teses de Abril, todo o poder aos soviéticos. O que isso significa? Todo o poder aos soviéticos. O que isso significa? Sovietes era um conselho. Então, dar todo o poder a esses sovietes era dar poder ao conselho. Para quê? Para definir as leis da Constituição, para definir as punições, para definir o regime, para definir de que forma iria ser colocado em prática dentro do território com relação aos camponeses, com relação aos operários e com relação aos soldados. Quais seriam as atitudes tomadas para aqueles que não cumprissem o regime, aqueles que não realizassem o que estava sendo determinado. Então, esse era o ponto crucial da Revolução Russa. Exigir a saída da guerra e reestruturar o território, resolver a questão da pobreza que estava ocorrendo dentro da Rússia, porque a parte econômica estava sendo direcionada toda para a guerra. Então, esse segundo ponto era resolver a situação de miséria e de pobreza que estava ocorrendo no seu território. E o terceiro ponto, resolver essa situação da pobreza dando terras, cedendo terras aos camponeses, gerando assim a reforma agrária. E aí, gostaram do nosso assunto de hoje? Entenderam? Não tiveram nenhuma dúvida? Espero que sim. Mas caso tenha tido, caso esteja com dúvida, o que é que você pode fazer? Duas opções para você. Ou você reassiste a nossa aula e tenta tirar sua dúvida, tenta compreender o assunto, ou você vai lá no Class, que eu estarei lhe esperando, ó. Passe sua mensagem que eu vou lhe responder. Vou tirar a sua dúvida, fazer com que você compreenda o assunto da nossa aula. E a gente vai encerrando o nosso encontro por aqui. Ah, outra coisa, esquecendo. Não esqueçam de entregar as atividades propostas. Fiquem atentos ao que tem na sua agenda e ao que tem no Class. Observem as datas de entrega. Observe que cada atividade nós temos pontuações correspondentes. Essas pontuações vão lhe ajudar na sua nota. Então, não esqueça, se liga nessa, não deixa passar, tá bom? Vamos ficando por aqui. Chegamos ao fim da nossa aula. Até o nosso próximo encontro. Tchau!